Ora viva, ouvintes deste canal, pessoas que estão aqui pela primeira vez e outros que passaram e que encontraram este vídeo por acaso, saúdo-vos a todos. Este é um canal em que eu falo sobre histórias, sabedoria das histórias e histórias de todas as espécies, mas especialmente contos tradicionais, os contos de fadas e mitos. Hoje o que trago aqui é alguma reflexão sobre mitos através de um livro escrito por Joseph Campbell, que foi um grande investigador e vivenciador dos próprios mitos. É um livro que está traduzido em português, chama-se O Poder do Mito, e podem encontrá-lo à venda em livrarias. Este livro é interessante em vários sentidos. Por um lado, ele, portanto, fala aqui sobre um manancial de descobertas que ele fez ao longo de muito tempo. É uma entrevista, este livro é uma entrevista com um jornalista chamado Bill Moyers, que conversa com ele ao longo de uma série de horas, penso que até mais que um dia, no rancho do George Lucas, o rancho Skywalker, que é assim que se chama o rancho, é o que diz aqui na introdução do livro. O George Lucas foi muito influenciado por Joseph Campbell e pela obra dele, O Herói das Mil Faces, que é uma obra de referência de quem estuda a mitologia e de quem se interessa pela obra deste autor, do Joseph Campbell, em que ele fala sobre o caminho do herói. Portanto, nós todos, na nossa vida, passamos pela jornada do herói. Não é sobre isso que eu vou falar, vou partilhar alguns bocadinhos de leitura deste livro. E vou começar a ler alguns certos em que ele fala sobre o que é o mito. Ele a certa altura refere aqui o James Joyce e o Thomas Mann como duas das grandes influências dele enquanto romancistas, porque as suas descrições, portanto, da sua obra, as suas personagens têm muito a ver com os mitos, portanto, com os arquétipos dos mitos. São personagens arquetípicas. Por exemplo, aqui assim, já no início, fala sobre os mitos e ele diz assim como uma definição-chave: os mitos são chaves para as potencialidades espirituais da vida humana. Depois, eu vou ler aqui um bocadinho. Está a falar daquilo que somos capazes de conhecer e sentir interiormente? Sim. O jornalista pergunta: mudou a definição de mito de busca de significado para experiência de significado? Experiência de vida, diz o Campbell. O espírito é que tem que ver, o espírito é que tem a ver com significado. Qual é o significado de uma flor? Há uma história zen sobre um sermão de Buda em que ele simplesmente ergue uma flor. Só houve um homem que lhe fez um sinal com os olhos a indicar ter percebido o que ele queria dizer. Ora, o próprio Buda é chamado aquele que vem. Isso não tem sentido. Qual é o sentido do universo? Qual é o sentido de uma pulga? Está ali, é só isso. O nosso próprio sentido é que estamos aqui. Estamos tão empenhados em fazer coisas para atingir objetivos com valor exterior que nos esquecemos de que o valor interior, a exaltação associada ao facto de estarmos vivos, é aquilo que realmente importa.
E o entrevistador pergunta muito bem como se atinge essa experiência. E ele responde, lendo sobre mitos. Eles ensinam-nos a olhar para dentro de nós e começamos a entender a mensagem dos símbolos. O melhor é ler sobre os mitos de outros povos, não sobre os da nossa própria religião, porque tendemos a interpretar os da nossa como se fossem factos. Se lemos outros, começamos a perceber a mensagem. O mito ajuda-nos a pôr o espírito em contacto com esta experiência de estar vivo. Diz-nos o que é a experiência. O casamento, por exemplo. O que é o casamento? O mito diz-nos que é a reunião de dois elementos separados. Originalmente havia uma unidade. Agora são duas. Mas o casamento é o reconhecimento da identidade espiritual do casal. É diferente de um caso amoroso. Não tem nada a ver com isso. É o outro patamar mitológico da experiência. Quando as pessoas se casam, porque pensam que é um caso amoroso para muito tempo, acabam por se divorciar muito rapidamente, porque todos os casos amorosos terminam em desapontamento. Mas o casamento é o reconhecimento de uma identidade espiritual. Se vivermos uma vida autêntica, se a nossa mente estiver focada nas qualidades certas, quando olhamos a pessoa do sexo oposto, encontraremos a nossa metade certa, masculina ou feminina. Mas se nos distrairmos com a atração sexual, casaremos com a pessoa errada. Casando com a pessoa certa, reconstruímos a imagem do Deus encarnado. E o casamento é isso. A pessoa certa? Como é que se escolhe a pessoa certa? O coração diz-nos, pelo menos devia dizer-nos. O nosso ser interior? Pergunta o jornalista. Diz o jornalista. O mistério é esse, diz o Campbell. E o jornalista diz, reconhecemos o nosso outro eu? E diz Campbell, bem, não sei, mas dá-se um clarão, alguma coisa dentro de nós sabe que aquela é a pessoa certa. Pergunta, se o casamento é a reunião do eu, com o alicerce masculino ou feminino de nós mesmos, por que é que está numa situação tão precária na nossa sociedade moderna? Porque não é visto como um casamento. Eu diria que não estamos casados se o casamento não for uma prioridade principal nas nossas vidas. O casamento significa que os dois são um, que os dois se tornam um só corpo. Se o casamento durar o tempo suficiente e se estivermos permanentemente de acordo com esse conceito, em vez de ceder a caprichos pessoais, chegamos à conclusão de que é verdade, os dois são, na realidade, um. Não apenas biologicamente, mas também espiritualmente, comenta Moyers, o jornalista. E Campbell responde, acima de tudo espiritualmente. O plano biológico é uma armadilha que pode levar-nos à escolha errada. E diz Moyers, a função necessária do casamento, a perpetuação da espécie, não é então a função essencial? Campbell responde, não. Na verdade, esse é apenas o aspecto primário do casamento. Há duas fases completamente diferentes no casamento. A primeira é o casamento jovem, que segue um impulso maravilhoso que a natureza nos deu, através do intercâmbio biológico dos sexos, para gerar crianças. Mas há um momento em que a criança se vai embora e o casal fica sozinho. Fico espantado com a quantidade de amigos meus que se separam aos 45 anos. Tiveram uma vida ótima junto com os filhos, mas interpretaram a sua união em termos da sua relação através da criança. Não a interpretaram como a sua própria relação pessoal um com o outro. O casamento é uma relação. Quando, no casamento, fazemos um sacrifício, estamos a sacrificar-nos não apenas pelo outro, mas pela unidade
numa relação. A imagem chinesa do Tao, com a interação da escuridão e da luz, é a relação do Yang e do Yin, do macho e da fêmea, ou seja, aquilo que é um casamento. E é nisso que nos tornamos quando casamos. Deixamos de ser um indivíduo sozinho. A nossa identidade está numa relação. Isto é interessante. A nossa identidade está numa relação. Portanto, nós muitas vezes o que fazemos é criar uma identidade separada. Portanto, é o que fazemos normalmente. Mas quando a nossa identidade está numa relação, nesta coisa do casamento, essa identidade tem que ser alargada para o outro. Portanto, pelo menos é isso que eu interpreto que ele diz aqui. O casamento não é um simples caso amoroso, é uma prova. E essa prova é o sacrifício do ego a uma relação em que duas pessoas se tornam uma. E aqui é o grande mistério desta coisa do casamento, realmente, o sacrifício do ego. Portanto, é nós abandonarmos o nosso egoísmo, o nosso eu, e passarmos a ser nós. Um eu, digamos, uma identidade diferente. No entanto, esta ainda não é a identidade divina, certamente, mas já há aqui um pouco de sacrifício do ego, porque a identidade divina é atingida no ser humano quando todo o ego é abandonado e já não existe mais nada de identidade egóica separada. É quando nos unimos totalmente com essa centelha divina em nós. E pelo aquilo que eu percebo, depois ainda vou continuar um bocadinho mais a leitura, o Campbell refere este sacrifício do ego numa relação de casal como uma prova importante no caminho da individuação, que a individuação é um processo de unificação com a divindade de que fala Carl Jung e do qual o próprio Campbell às vezes refere algumas questões da obra do Carl Jung e a forma como ele via, portanto, a psique e o inconsciente. Moyers agora diz: nesse caso, o casamento é totalmente incompatível com a ideia de independência? Bem, não é simplesmente isso. De uma certa forma, é seguir um caminho próprio, só que não somos apenas nós, são dois, juntos, como se fossem um. E esse é um símbolo puramente mitológico no qual uma entidade visível se sacrifica por um bem transcendente. É qualquer coisa que se concretiza maravilhosamente na segunda fase do casamento, aquela a que chamo a fase da alquimia, em que os dois se sentem um. Se ainda estiverem a viver, como na fase inicial do casamento, vão acabar por se separar quando os filhos se forem embora. O papá vai apaixonar-se por uma rapariguinha qualquer e desaparecer. E a mãe vai ficar com a casa e o coração vazios e terá de sair disso sozinha e à sua maneira. Isso é porque não entendemos os dois níveis de casamento, diz Moyers, e Campbell responde: é porque não assumimos um compromisso. E Moyers continua: mas fazemos de conta, comprometemos-nos para o melhor e para o pior. E diz Campbell: é tudo o que resta do ritual. E Moyers contrapõe: e o ritual perdeu o seu poder. O ritual, que em tempos transmitia uma realidade interior, tornou-se meramente formal. E isto é verdade para os rituais da sociedade e para os rituais pessoais do casamento e da religião. Campbell diz: quantas pessoas recebem antes do casamento indicações espirituais sobre o seu significado? Podemos chegar ao pé de um juiz e em 10 minutos estamos casados. Na Índia, a cerimónia de casamento, por exemplo, demora 3 dias. O casal fica unido. Está a dizer que o casamento não é apenas uma construção social, é um exercício espiritual? E Campbell responde: é essencialmente um exercício espiritual e a sociedade deve ajudar-nos a concretizá-lo. O homem não deve estar ao serviço da sociedade, a sociedade deve estar
ao serviço do homem. Quando o homem está ao serviço da sociedade, o Estado toma dimensões monstruosas. E é isso que neste momento ameaça o mundo. O que acontece quando uma sociedade deixa de estar ligada a uma mitologia com poder? É aquilo que temos agora. Se quer saber o que significa ser uma sociedade sem quaisquer rituais, leia o New York Times. E o Moyers dizia: encontrarei, e o Campbell responde: as notícias do dia, incluindo atos violentos de destruição cometidos por jovens que não sabem comportar-se numa sociedade civilizada. Diz Moyers: a sociedade não lhes forneceu rituais através dos quais pudessem tornar-se membros da tribo, da comunidade. Todas as crianças precisam de nascer 2 vezes para aprenderem a funcionar racionalmente no mundo atual, deixando para trás a infância. Penso que aquela passagem do primeiro livro dos Coríntios, que diz: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei o que era próprio da criança. E pronto, vou parar aqui esta parte do livro. É bastante interessante. E vou saltar um pouco aqui mais à frente, portanto, na tentativa de passar aqui alguma informação sobre o que ele diz o que é a mitologia e para que serve. Há aqui uma parte que é interessante, em que ele fala sobre que o nível... outra razão para o elevado nível de violência aqui é que a América não tem ética. Portanto, ele fala sobre a questão da violência na América. A América não tem ética. O que quer dizer? E ele diz, dá este exemplo: no futebol americano, por exemplo, as regras são muito rigorosas e complexas. No entanto, se formos à Inglaterra, veremos que as regras do rugby não são assim tão intransigentes. Nos anos 20, quando eu era estudante, havia uma dupla de rapazes que formavam uma maravilhosa combinação de avançado e passador. Foram para Oxford com uma bolsa, entraram na equipa de rugby e um dia experimentaram o passo longo para a frente. E os jogadores ingleses disseram-lhes: bom, não temos regras para isso, por favor, não o façam, nós não jogamos assim. Está a ver, numa cultura que é homogénea, desde há algum tempo, existem várias regras aceites, não escritas, pelas quais as pessoas se regem. É uma ética, uma maneira de fazer as coisas, um entendimento de que não jogamos assim. Pronto, está a referir-se realmente a estas questões na Inglaterra e na velha Europa, portanto, comparativamente com a jovem América, em que há determinadas coisas que são tradições antigas que nós já fazemos e pronto, e eles não têm isso, então há como que uma falta de ética e uma falta de moral e uma falta de determinadas regras. E ele continua, Moyers: uma mitologia não enunciada. Portanto, essa forma de fazer as coisas que aqui se faz em determinadas coisas antigas, não é? Que se vão perpetuando, e a gente diz: não, a gente não faz isso assim, e não faz. Ele diz que é uma mitologia não enunciada. Poderíamos dizer: temos uma maneira de usar o garfo e a faca, de cumprimentar as pessoas e por assim adiante. Nem tudo está escrito em livros, mas na América temos pessoas de todas as origens, todas num grupo, todas juntas, e por isso a lei torna-se muito importante neste país. Os advogados e a lei são o que nos mantém unidos, não há ética. Percebe o que quer dizer? É interessante porque isso está a começar a acontecer com a Europa, como estamos a receber gente de todos os lados atualmente, tanta gente, às vezes há esse embate cultural, não é? Pronto, nós não fazemos as coisas dessa maneira. E Moyers diz: sim, é aquilo que Tocqueville descreveu quando chegou aqui pela primeira vez há 160 anos e descobriu uma agitação anárquica. Aquilo que temos hoje é um mundo esvaziado de mitologia. E aqui esta parte é interessante porque ele vai explicar a mitologia e a falta da mitologia no mundo.
Aquilo que temos hoje é um mundo esvaziado de mitologia e, por causa disso, os estudantes que encontro estão muito interessados na mitologia, porque os mitos lhes transmitem mensagens. Claro que não sou capaz de lhes dizer quais são as mensagens que o estudo da mitologia leva aos jovens de hoje. Sei o que fez por mim, mas está a fazer alguma coisa por eles. Quando vou dar uma conferência a uma faculdade qualquer, a sala está cheia de estudantes que foram ali para ouvir o que eu tenho a dizer. A universidade, em geral, atribuiu-me uma sala que é um pouco pequena, mais pequena do que devia ser, porque ignora o entusiasmo que o tema desperta entre os alunos. É bom dizer que o Campbell foi professor de mitologia, não sei em que faculdades, mas na América, durante muitos anos, 30 e tal anos. E Moyes diz, mas dê um palpite, o que é que pensa que significarão para eles a mitologia, as histórias que vão ouvir contadas por si? São histórias sobre a sabedoria da vida, responde o Campbell. É exatamente isso. Aquilo que estamos a aprender nas nossas escolas não é sabedoria de vida. Existe, da parte das universidades, uma curiosa relutância em incluir nos seus programas valores de vida. E é um facto. Quem está a par do ensino, por exemplo, no nosso país, quer por via de ter filhos a estudar, quer por via de ser professor, sabe isso? Não se ensina valores, ou é muito ténue aquilo que se ensina. Retirou-se a filosofia e mesmo a filosofia que se ensina é uma filosofia esvaziada do seu conteúdo vivo, é uma filosofia morta. Hoje, nas nossas ciências, e isto inclui antropologia linguística, estudo das religiões e assim por diante, existe uma tendência para a especialização. Percebe-se essa tendência quando se pensa no que um académico especialista tem de saber. Por exemplo, para estudar budismo é preciso dominar todas as línguas europeias em que se travam as discussões sobre o Oriente, especialmente francês, alemão, inglês, italiano, mas também sânscrito, chinês, japonês, tibetano e muitas outras. Ora, é preciso reconhecer que é uma tarefa imensa. Um especialista assim não pode ter tempo para também se questionar sobre as diferenças entre os índios iroqueses e os algonquianos. A especialização tende a limitar o campo de investigação do especialista. Ora, quem não é especialista, mas sim um generalista como eu, reconhece aqui e ali algo que aprendeu com um especialista, um momento que aprendeu com outro, sendo que nenhum deles pensou no porquê de isto acontecer aqui e ali. Por isso, o generalista, e já agora este é um termo depreciativo para os académicos, vai debruçar-se sobre um conjunto de outros problemas que são, podemos dizer, mais genuinamente humanos do que especificamente culturais. E pronto, eu não me vou alongar muito mais sobre este livro. Realmente ele diz aqui coisas muito interessantes. E esta questão do especialismo dos estudos académicos, por acaso foi uma das razões porque eu não segui antropologia e também a arqueologia, são duas áreas que eu gosto, mas para mim o interesse da antropologia e da arqueologia tinha a ver com a compreensão do que é o ser humano. Mas para isso é preciso também juntar outras áreas como, por exemplo, a mitologia ou como, por exemplo, a astroarqueologia, que é, pronto, é uma ligação entre arqueologia e astronomia. Pronto, há uma série de matérias que para mim me interessavam estudar e que não estão juntas em curso nenhum. Então eu, ao longo da minha vida, o que fiz foi estudar eu própria, pesquisar, estudar, encontrar os livros, encontrar alguns cursos também que fui encontrando, daqueles pagos por minha conta, e por especialistas que me interessavam, outros até online, e portanto é isto. O especialista
olha as coisas como uma lupa e só vê aquilo. Quando a gente vê só, não perde a noção do enquadramento geral das coisas e como as coisas estão interligadas. Quando nós, para compreendermos um problema, temos que nos afastar dele e olhar toda a implicação. E isso é que é o tal generalista que ele aqui fala. E pronto. Deixo-vos por hoje com estas considerações do poder do mito do Campbell e continuarei a colocar aqui mais material. Quem quiser subscrever o canal, pôr gosto, fazer comentários, é bem-vindo, está à vontade para fazer o que quiser e para sugerir coisas ou dar o seu testemunho. E por hoje me despeço e até breve. Fiquem bem, boas reflexões, boas leituras e sejam felizes.